assim, todos. Rosilene é a esposa do pastor Soler. É uma alegria muito grande. Nós temos aí um tempo bastante grande, desde os tempos de Boas Novas, né? E o doutor Marcos tem sido um amigão. Rosilene, obrigado, viu, por estar acompanhando mais uma vez o seu querido. A razão pela qual... Pode sentar, Rosilene. Obrigado, querida. A razão pela qual eu convidei o Dr. Marcos é que eu tenho percebido na sua vida, Marcos, sempre alguém muito próximo do ministério pastoral. Pastor Marcos, ele tem uma ligação um pouquinho distante, é verdade, com o pastor João Corpes, um primo do Dr. Marcos. Ele é o pastor Salvador Soler. Pastor Salvador Soler, que ainda milita no Evangelho, ele é genro do pastor João Corpes. O pastor João Corpes foi o pastor que mais pastoreou, que mais tempo pastoreou a Igreja Batista de Vila Prudente à época. Mas antes um pouquinho, era a segunda Igreja Batista Russa de São Paulo, da comarca de São Paulo. Aí depois passou a ser Igreja Batista de Vila Prudente, mesmo nos tempos do pastor João Corpes, e aí depois chegou o pastor Salvador Soler, e o Dr. Marcos Soler, ele é primo do pastor Salvador. Pastor Marcos, eu vou começar a te chamar pastor Marcos, pronto. Isso, vamos consagrar hoje. É advogado militante, sempre tem estado bem presente enquanto advogado, enquanto amigo, enquanto diretor, enquanto vice-presidente, sempre muito perto de pastores. E eu considero assim, viu, Marcos? Muito perto, muito próximo, e eu louvo a Deus por sua vida. Por isso, é um prazer muito grande, viu, pastor Moisés, nós juntos, e a igreja recebermos a palavra do Senhor sob a orientação de Deus através de você. Deus abençoe, querido. Acho que tem uma foto ali, pastor. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe essa igreja, é uma igreja muito linda, né? Os irmãos também são lindos. Aí é tudo, né, os detalhes da igreja aqui, as flores, né? Muito bom, um templo lindo, pastor. O pastor também é lindo, os pastores são lindos, né? No dia de hoje tem que elogiar, né, irmãos? Agora, esse presente dos travesseiros aqui não é para todos os pastores que podem dar, não é? Não é verdade? E tem alguns aí, se der um travesseiro aí, vão descansar mais do que trabalhar, né, pastor? Mas muito bem, o pastor disse que eu sempre estive próximo aos pastores, de fato, sempre estive. Desde a minha adolescência, eu lembro do pastor Abílio Alves dos Reis, lá no interior. Hoje ele está com 90 e poucos anos, eu era um adolescente, eu sempre estava lá no gabinete dele, conversando. Naquela época a gente podia caçar com espingarda, né? Era permitido. Então eu lembro que às vezes a gente saía com as espingardas, eu e ele, e eu ainda um adolescente, né? Então, de lá para cá, sempre estive junto de muitos pastores. Fui, durante 25 anos, vice-presidente de igreja, da Igreja Batista da Vila Diva, acho que os irmãos conhecem, e a Igreja Batista Boas Novas. Então, a gente dividiu mais ou menos aí, ao longo de 25 anos, vice-presidente. Então, a gente sempre esteve junto dos pastores, amo os pastores, amo o ministério pastoral. Enfim, é bíblico, e é disso que a gente vai refletir um pouco hoje, né? Sobre uma igreja que valoriza seu pastor. Aliás, características, né, de uma igreja bíblica. A gente poderia refletir sobre esse tema, características de uma igreja bíblica, sobre várias facetas. A gente poderia pensar uma igreja bíblica no sentido de missões. Teria muitas qualidades, muitas características. Se a gente pensar numa igreja bíblica no sentido de comunhão, também muitas características. De uma igreja que atua socialmente, que faz o bem ao próximo, que tem atuação, né, em relação
aos vizinhos, à sociedade, de modo geral, também tem muitas características, mas hoje o foco vai ser de uma igreja bíblica em relação ao ministério pastoral, em relação ao pastor. Nós poderíamos pensar até o inverso, do pastor em relação à igreja, características do pastor. A Bíblia cita mais de 50 características. Só lá no livro de Timóteo, por exemplo, tem mais de 12 características do pastor em relação à igreja. Mas hoje é o dia do pastor, nós vamos dar essa colher de chá, né? Vamos dar esse foro, vamos falar da igreja em relação ao pastor. Há muitas características em relação a isso também. E uma delas foi citada agora há pouco, né? Até o pastor disse que precisa das orações. Então, uma das características de uma igreja bíblica é também que ora pelo pastor. Tá certo? E muitas outras, mas vamos citar só 3 hoje, baseado no texto bíblico lá de Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 11. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, seu smartphone, enfim, qualquer meio aí aonde chega a esse texto bíblico de Filipenses 1, versos 3 a 11. O apóstolo Paulo escreve esse texto aqui à igreja de Filipos a partir de uma prisão. Ele está preso. E é interessante que esta epístola de Filipenses, 2 palavras-chave se destacam, que é a alegria e a gratidão. Só a palavra alegria aparece mais de 15 vezes nesta epístola. Era a igreja que o apóstolo Paulo amava muito. E vocês vão refletir um pouco agora sobre isso. Veja lá o que diz a palavra santa e viva de Deus. Filipenses capítulo 1, versos 3 a 11. Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até hoje, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isso de todos vós, que vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus minha testemunha das saudades que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Deus, e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos entender a Tua Palavra, queremos viver a Tua Palavra, praticar a Tua Palavra, Senhor, em nossas vidas. Por isso, nos fale ao coração, corrige rotas, nos conforte, nos anime, que possamos nos alegrar nela. E nesse dia tão especial, queremos te agradecer pelo pastor Manuel, pelo pastor Moisés, os demais pastores dessa igreja. Os abençoe. Coloca a sua mão de graça e de poder sobre a vida deles, e os preserve, e os anime, e os avive a cada dia na tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira característica que vemos nesse texto aqui, em relação à igreja e o seu pastor, é uma igreja que valoriza o seu pastor. Veja bem o versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, dou graças. Veja só, quando ele traz a lembrança, e aqui é uma recordação que traz gratidão, quando a gente recorda algo que nos traz alegria, que nos traz gratidão, é ótimo, né? Como é bom. Agora, quando a gente traz lembranças que nos traz angústia, nos traz tristeza, que nos choca, é muito ruim, não é verdade? No caso aqui, Paulo, quando lembra da igreja, esta igreja lhe traz boas recordações, aliás, incríveis recordações, a ponto de ele dizer: graças eu dou a Deus, quando estou lembrando de vocês.
É uma gratidão lá do fundo do coração do apóstolo Paulo. E ele diz ainda no versículo 8 assim: Deus me é testemunha. Veja só, ele coloca Deus como testemunha para dizer o quê? Veja, para dizer que tem saudades de vocês. Eu tenho saudade de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Interessante. Ele olha para a igreja e tem saudades da igreja. Ele lembra a igreja com uma gratidão muito grande em seu coração. Então veja, isso pressupõe, isso está entre as linhas, que era uma igreja que valorizava o pastor, valorizava o ministério pastoral do apóstolo Paulo. Valorizar o ministério pastoral, sim, nós devemos valorizar o ministério pastoral. A cada dia da vida da igreja tem que ser valorizado. A cada momento, a cada pregação, a cada visita, a cada oração, a cada choro, a cada alegria, o ministério pastoral tem que ser valorizado. E isso é bíblico. Muito bem. Hoje, o que a gente observa muito é que a palavra pastor, ela tem sido usada de uma forma bem errônea nos nossos meios. Nós vemos muitos pastores da televisão, pastores da internet, que na verdade não são pastores no sentido bíblico da palavra. Eles podem ser conselheiros, podem ser coaches, podem ser tantas coisas, mas não é pastor no sentido bíblico. Esses dias atrás uma pessoa me disse assim: eu admiro tanto aquele pastor que tem um canal no YouTube, tem lá milhares de seguidores, e falando mal do seu pastor, e elogiando aquele pastor. Muito bem, veja só, eu vejo, meus irmãos, centenas de pastores, na verdade, gurus, que pregam na TV, que pregam na internet, e não são de verdade pastores no sentido bíblico. Eles têm sua importância? Claro, eu tenho certeza que vocês talvez ouvem diariamente alguns deles, não é isso? Eu já aprendi com alguns deles, pela internet. Tem sua importância, sem dúvida alguma. Mas no sentido bíblico, eu quero falar aos irmãos aqui, não são pastores. Não são pastores, porque pastor é pastorear a ovelha. Pastor é estar ao lado da ovelha. Pastor é ver a individualidade de cada ovelha. É estar orando com aquela ovelha. É sentir aquela ovelha. É estar no momento alegre daquela ovelha. Mas um pastor televisivo, um pastor da internet, ele consegue fazer isso ou não? Evidentemente que não. Muitos deles, na verdade, estão à busca de muitos seguidores, está à busca de curtidas, está à busca, a gente observa que há uma massificação hoje do Evangelho, as igrejas crescem, as pessoas entram no templo, sentam e saem, mas ninguém conhece ninguém, não há uma interação, não há uma comunhão, e o grande objetivo da igreja nos dias de hoje, que eu acho muito mais até do que estar diante de um púlpito, é a comunhão, é a restauração da vida da igreja, porque ouvir o Evangelho, a gente pode ouvir em muitos lugares, não podemos? Mas ser pastor e estar junto com a ovelha é o pastor da igreja local, porque há muitos pastores que se preocupam com a lã, mas eu tenho certeza que o pastor da igreja local, ele se preocupa com a ovelha. Veja, por isso o valor de um pastor, ele não é medido por sua popularidade, pelo poder de persuasão, ou quantidade de pessoas que atrai, mas sim pelo seu caráter e pela sua fidelidade a Deus, é o que a Bíblia diz. Saber ver as pessoas na individualidade. Um pastor distante não vê um pastor na sua individualidade, certo? E a Bíblia nos ensina isso, Jesus nos ensina isso. No ministério de Cristo, a gente vê Jesus sempre olhando a individualidade das pessoas, sempre olhando o coração das pessoas, mesmo que aquele era um homem possesso, ele olhava a individualidade daquele homem possesso, aquele que precisava de uma cura, aquele cego, enfim, todas as pessoas, nos relacionamentos de Cristo via a sua individualidade, via a sua necessidade. Jesus olhava para dentro dele e compreendia a sua dor, a sua aflição. E Jesus é o exemplo máximo de pastor. É assim. Mesmo Jesus, junto da multidão, falando à multidão, ele via a individualidade. Não há tantos exemplos bíblicos assim. Veja aquela mulher com fluxo de sangue, era uma multidão que seguia Jesus?
era uma multidão, mas ele olhava para a individualidade daquela mulher em meio à multidão, daquele cego que clamava à beira do caminho, era uma multidão que seguia Cristo, mas ele olhava a individualidade daquele cego, a necessidade daquele cego, as angústias e as esperanças do coração daquele homem, e como de tantos outros. Zaqueu, Jesus estava no meio de uma multidão, aquele homem que chorava e estava angustiado pela sua filha, que estava doente, Jairo, vai diante de Jesus, Jesus estava diante, não é? Dentro ali da multidão, e, enfim, mas Jesus vê o coração daquele homem, não, eu vou com você à tua casa, ver sua filha, não é isso? Jesus olha para a individualidade. Então, o pastor de uma igreja local, ele tem esse cuidado, né, de olhar a individualidade. Você pode, né, ouvir os tantos pastores, claro, muitos edificam, muitos nos ajudam em conhecimento, claro, eu não vou ser louco em criticar aqui, critico aqueles que buscam aplausos, mas o pastor da igreja local é aquele pastor que Deus escolheu. Por isso o apóstolo fala: dou graças quando lembro de vós. Aquela igreja tinha aquele pastor com tanto carinho, porque aquele Paulo, aquele pastor, tratava aqueles membros daquela igreja de Filipos individualmente. Tanto que aquela igreja de Filipos, você sabe como ela era formada? Formada de todas as classes de pessoas. A igreja de Filipos foi uma igreja tão importante porque se o evangelho se espalhou pela Europa, séculos depois, foi por causa da igreja de Filipos. A igreja de Filipos estava situada entre Oriente e Ocidente, e foi uma igreja que abriu as portas para todo o continente europeu, e depois pela América. Olha só que importância essa igreja de Filipos. E como que o apóstolo Paulo destaca com tanto carinho essa igreja de Filipos, meus irmãos. Quando eu estava se referindo a pastores e na sua individualidade, eu quero deixar bem claro esse aspecto da seguinte forma. Aqui, há bons pastores que falam pela internet, não é isso? Desculpa enfatizar isso, porque isso faz parte da nossa vida, né? Você está com o celular, está ali, está ouvindo, ele recebe uma mensagem, né? Outro manda uma mensagem. Agora, coisa que eu não gosto, meus irmãos, as pessoas mandam, né? A gente recebe no WhatsApp, olha esse pregador, olha, né? Alguém está seguindo aquele pregador, às vezes, mais do que a própria, né, atividades da igreja, né? Está seguindo, a pessoa manda, chega de manhã, tem lá umas 500 mensagens, né? Ouça isso aqui no YouTube. A gente precisaria pelo menos umas 300 horas por dia para ouvir tudo, né? É impossível. Acontece isso com vocês ou não? Acontece com todo mundo, não é isso? Mas é melhor você entrar no seu quarto, orar a Deus. É melhor você pegar a sua Bíblia e ler. É claro que uma mensagem às vezes de um parente, de um amigo, que fala ali especialmente: olha, Marcos, isso aqui eu achei tão interessante, ouça. Claro, vai chamar minha atenção, eu vou lá e vou ouvir, claro. Mas aquelas mensagens são automáticas, não é assim? Agora, essa questão da individualidade, veja só, eu, por exemplo, não conheço Silas Malafaia. Não conheço não, pastor. O Silas Malafaia existe? Acho que existe, né? Não, mas eu não conheço porque eu não vi ele pessoalmente, eu não cumprimentei ele não foi na minha casa orar comigo. Eu confesso aos irmãos também que nunca orei por ele, né? Agora, se eu quiser dar uma de santarrão aqui, agora eu faço, não, meus irmãos, agora 10 segundos eu vou orar pelo Silas Malafaia, eu vou dizer para você, não, eu já orei pelo Silas Malafaia, né? Mas nunca orei por ele também não. Ele nem me conhece também. Eu conheço ele pela televisão, pela internet, etc e tal, não é isso? Silas Malafaia é o seu pastor? É o meu pastor? Não. Hernandes Dias Lopes é um grande pastor, não é? Excelente pastor, eu admiro seus livros, né? É um excelente comentarista bíblico, um homem de Deus. Mas ele não é meu pastor, eu posso admirá-lo. Se eu ficar doente, é ele que vai me visitar, pastor? Ele vai orar comigo? Ele vai me dar um conselho ou não? Não. Então vamos tirar, meus irmãos, essa ideia, né, de que o outro é melhor que o nosso. Tá bom? Essa é a primeira. Então, a igreja que valoriza o seu pastor, essa é a primeira característica. Uma outra característica
é igreja que coopera e participa com o ministério pastoral. O apóstolo Paulo diz lá, no versículo 5 e 7, assim: pela vossa cooperação, ele está expressando alegria e gratidão. Então, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, uma igreja que não desiste, uma igreja perseverante. E no versículo 7, tenho por justo pensar isso de todos vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Veja, coopera e participa, tanto na vida individual do pastor, na sua vida pessoal, que aqui ele fala da defesa, daquela igreja que se preocupa, que ora pelo pastor, que ajuda o pastor, e foi a primeira igreja a instituir a questão, né, de levantar ofertas para o ministério pastoral, foi a igreja de Filipos, porque se preocupava com isso. E aquela igreja era formada por pessoas assim de classes tão diferentes, meus irmãos, porque se vocês lerem um livro de Atos, essa igreja era formada, por exemplo, por uma mulher que foi possessa. Ela tinha espírito de adivinhação. Ela era escrava de alguns senhores que ganhavam dinheiro com ela, e ela foi liberta por Cristo, e pertencia à igreja de Filipos. A igreja de Filipos pertencia a uma senhora muito rica daqueles dias também, chamada Lídia, né? Ela era uma empresária daquela época, e quando ela se converteu, ela abriu as portas para Paulo, da sua casa, as suas finanças. Havia um homem também que pertencia a essa igreja, e você vê como que são as classes bem diferentes dentro dessa igreja. Era o carcereiro de Filipos, justamente aquele homem que, quando as portas se abriram da prisão, e ele queria se matar, o apóstolo Paulo disse: não, Jesus pode te salvar, você e tua casa, você aceita, você crê, eu creio. E foi um homem também que abriu as suas portas, e toda a sua casa foi salva. Era essa igreja de Filipos. Era uma endemoniada, era um carcereiro, era uma empresária, era uma igreja de todas as classes. E Paulo passeava, comunicava com essas pessoas, porque Paulo tinha Jesus como o pastor maior da sua vida. Muito bem. Então, é que coopera e participa com o ministério do apóstolo Paulo, tanto o ministério mesmo da igreja, como na vida, pessoal do apóstolo Paulo. O pastor, ele não é um voluntário, mas é um chamado. Não é uma profissão, é um sacerdócio. O seu ministério, ele não é procurado. Eu vou procurar ser pastor. Não, ele é dado, ele é recebido. Sua vocação não é terrena, ela é celestial. Sua motivação não está em vantagens humanas e materiais, mas em cumprir o propósito divino. Sabe, meus irmãos, eu conheci muitos pastores que poderiam ter sido empresários, diretores de empresa, poderiam ser ricos, porém eles ouviram o chamado de Deus. Pastor Manuel, por exemplo, trabalhou em grandes empresas, engenheiro, pastor Manuel? Mas no momento da sua vida, ele ouviu a voz do Senhor, ouviu o chamado e abdicou. E hoje é pastor, e já pastor mais de 20 anos, pastor Manuel? 23 anos. Eu não falei mais de 30 porque eu já tinha ideia mais ou menos. Desde a Vila Mariana, Boas Novas, e agora a igreja Vida Nova. Agora, por que tem que ser chamado, meus irmãos? Você sabe que quando eu era vice-presidente da Vila Diva, e era advogado naquela época também, já vou fazer 30 anos de advocacia o próximo ano. Espero fazer uma festinha, E vou fazer 30 anos de casados também. E vou fazer 60 anos, pastor, de idade. Vai ser um ano bem, não é verdade? Vai merecer boas festas aí, Brincadeira. Muito bem. Mas por que tem que ser chamado, meus irmãos? Por que tem que ser chamado? Mas eu estava falando da Vila Diva, e me perdoe fugir um pouquinho aqui do caminho. Houve uma época que a Igreja Batista Vila Diva não tinha pastor, era vice-presidente, o vice-presidente sempre assume, Não é o caso aqui, porque se o pastor Manuel não estiver aqui, tem um outro pastor que é vice, já é pastor, já fica, na área administrativa, e eu, como vice-presidente, não sendo pastor lá da Vila Diva, assumi lá a igreja,
no sentido administrativo e espiritual da igreja por mais de 2 anos. E fiquei lá na frente da igreja. Então, nesse período lá, é claro que a gente cria alguns amigos, mas também sempre tem um inimigo ali, não é verdade? Inimigo no bom sentido, tá, meus irmãos? Mas sempre tem aqueles que, enfim. E veja só, mas a grande maioria estava ali do meu lado, e ajudando, etc e tal, e muitos ali queriam que eu fosse pastor, fosse consagrado pastor, mas essa ideia não me caía bem, porque eu não fui chamado. Por mais importante que seja ser pastor de uma igreja, não fui chamado para ser pastor de igreja, fui chamado para outras coisas, como o pastor disse, estar nos bastidores de uma igreja junto com o pastor, e sempre amei os pastores, e os pastores sempre terão minha ajuda, minha colaboração, minha oração, minha dedicação, e minha esposa sabe muito bem disso. Amo os pastores, mas não ser pastor de igreja, a não ser que Deus chame. Então, mas por que precisa ser chamado então? Por que Deus escolhe? Porque é um ministério, meus irmãos, que requer saúde física, emocional e espiritual. É um serviço que requer esforço, dedicação, responsabilidade, tempo, lágrimas e renúncia, joelhos no chão. De manhã um pastor pode estar num velório, e à noite ele pode estar fazendo uma festa de casamento ou um aniversário. Sabe? Tratar com pessoas de todos os tipos, imagina, pessoas, com temperamentos diversos, um pastor que tem que lidar com aquele que é fleumático, com aquele que é sanguíneo. Minha esposa já disse que essa classificação já não existe muito na psicologia hoje, né? Minha esposa é psicóloga. Mas veja, aquele nervosinho, aquele mais calmo, aquele que fala demais, enfim, aquele que é introspectivo demais também. O pastor tem que lidar com todos os tipos, de pessoas, de formação, uns mais humildes, outros mais abastados, história de famílias, às vezes de famílias bem estruturadas, mas às vezes pessoas que vêm de famílias desestruturadas, de pessoas que sofreram violência na infância, abusos na infância, pessoas que têm problemas econômicos ou não. É um trabalho árduo a vida de um pastor. É um trabalho diário, constante e muitas vezes solitário, sempre em oração, consagração, meditação, estudo da palavra de Deus. Tem que ter uma atualização contínua, sempre estudando, e eu observo sempre isso no pastor Manuel, desde lá da Boas Novas, alguém que sempre se dedicou aos estudos. É um trabalho de 24 horas, é um trabalho de tempo integral. Não tem como desvencilhar um pastor nas 24 horas, não tem como dizer que ele é outra coisa, mas ele sempre será pastor 24 horas, um pastor que tem que às vezes acordar de madrugada, para atender um chamado muito urgente, uma necessidade muito urgente de uma ovelha da sua igreja. Por isso, igreja, valorize, participe, coopera com o ministério pastoral, você estará fazendo a obra de Deus, você está realizando algo que vai além desse tempo, uma obra eterna, uma obra celestial, mas estará também ajudando seu pastor a levar esse peso tão grande que é pastorear uma igreja. Não é fácil, meus irmãos. Eu tentei ser um pouco na minha vida, fui vice-presidente, sempre vi a luta dos pastores, mas por 2 anos eu vi que não era fácil. Primeiro ficou difícil porque também não era chamado, não é isso? Mas não é fácil, meus irmãos. Não é fácil atender uma igreja com toda essa diversidade. E vocês sabem que quem sempre está à frente, sempre é vitrine, é vidraça, sempre é vidraça. E eu vou contar um segredo para vocês aqui agora. É um segredo psicológico. Isso faz parte do ser humano, desde sempre, desde Adão e Eva. Sabe qual que é? Sempre quem está à frente, sempre quem lidera, ele sempre vai ser alvo de críticas boas e de críticas destrutivas. Em regra, sempre serão críticas ruins, quando a gente pensa em outras autoridades. Quando a gente fala de igreja, às vezes acontece assim também. Sabe por quê? Se nós tivéssemos capacidade de nos autoconhecer, a maioria, eu diria quase todas essas críticas, é porque a gente está refletindo naquela pessoa da frente
as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas decepções. Sabia? Estamos refletindo sobre aquela pessoa, os nossos próprios defeitos, como que olhando para um espelho. É assim. Verdade. Então veja, quando você tiver alguma coisa, isso eu aprendi na minha vida, porque quem está nos bastidores, né? Nos bastidores, junto com pastores, a gente não vai ver sempre o santo, porque um pastor, ele tem suas dificuldades. Se eu perguntasse qual a diferença do pastor em relação ao membro da igreja, a uma ovelha, tem diferença? Não. O pastor chora, o pastor sente solidão, o pastor tem falhas também, o pastor tem dificuldades financeiras, o pastor tem dificuldades na família, às vezes como eu e você, o pastor passa também por questões econômicas, as mesmas coisas que passam na sua vida, meu irmão, minha irmã, passa também na vida de um pastor, não é diferente, mas a diferença é única. Quando você olha para o pastor, olha para ele como alguém que foi escolhido, que foi chamado. E aquela percepção de que, não está acontecendo isso, ou as críticas, elas vão diminuir, vocês vão ver, porque a gente vai começar a olhar para nós mesmos, sabe, espera aí, isso que eu estou pensando, né, ou falando daquele líder, na verdade, está aqui no meu coração. Por isso a Bíblia nos ensina muito a nos conhecer a nós mesmos. Por isso que Jesus deixou o maior mandamento, aliás, resume toda a Bíblia em que? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Eu só amo se eu me conheço, não é verdade? Então veja, aqui é uma lição muito grande de um vice-presidente. Se eu tivesse que dar a maior lição, né, em relação, de um vice-presidente em relação aos pastores que já passaram em minha vida, seria essa: é olhar para o pastor, não olhar para os seus defeitos, porque são os mesmos que os meus, ou as suas ou quaisquer questões da vida de um pastor, mas é olhar porque ele é um homem de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, para estar naquele lugar, naquele tempo da vida da igreja. Muito bem, então é uma igreja que coopera e participa com o ministério pastoral. Agora, há uma outra característica, e aqui a gente vai chegando ao final. Pastor, cometi uma falha homilética aqui agora. Sabe por quê? A gente nunca deve dizer, chegando ao final, ou vamos concluir. Pelo menos aprendi lá dos tempos da faculdade. Aprendi com o Verne Caixa. Se você fala isso, já é um escape da pessoa. Fala, graças a Deus, vai acabar agora, né? Já desliga a turma. Então é bom ir não falar nada e terminar lá em cima, no clímax, né? É assim que a gente aprendeu a homilética, né? Mas eu sempre cometo essa falha, né? Não sei porquê. Vocês já desligaram então agora, então deixa eu seguir em frente aqui. Muito bem, é uma igreja que ama seu pastor. Que ama seu pastor. Veja só, é uma igreja que valoriza, que participa, que coopera e que ama o seu pastor. É quase falar o óbvio, né? Mas é preciso falar, porque amor não é um raio que bate na nossa cabeça e a gente sai amando, ou a gente acorda num dia de manhã e já sai abraçando e amando todo mundo, né? Igual, como que é o filme lá, o Clique, não tem o Clique? Quando o cara, quando ele dorme lá, desculpa, já ia contar o segredo do filme para os irmãos aqui, mas é mais ou menos isso, não é uma coisa que já sai amando, mas é uma decisão, amar o pastor é uma decisão. Então, agora, do coração de Paulo aqui é interessante, né? No versículo 9 ele diz assim, e esta é a minha oração. Em algum outro momento ele diz, olha, Deus é minha testemunha, que eu tenho saudades de vocês. Agora ele diz assim, esta é a minha oração. Olha só, o apóstolo Paulo falando, esta é a minha oração, que o vosso amor aumente. Aquela é uma igreja amorosa, a igreja de Filipos era uma igreja amorosa. Uma igreja que amava Paulo, amava porque alguém disse. Não, o próprio Paulo está dizendo que ele amava. Veja, esse amor de Paulo aqui, Paulo ele via, Paulo ele sentia, e de fato ele tinha uma igreja que valorizava, que participava, que cooperava, que amava seu ministério.
porque o ministério de um pastor, ele não é só do pastor, é de todos nós. E ele ora para que aumente, porque o amor, ele não cabe num recipiente, o amor não tem limite, o amor não se esgota, o amor ele cresce, cresce, cresce. Por isso que quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, o que ele diz lá? Que tudo vai se acabar, não vai? Mas o que vai permanecer? O amor vai permanecer, porque o amor aumenta, a tendência do amor sempre é aumentar, e Paulo está orando para que aquele amor daquelas pessoas ali, daquela mulher que era possessa, daquele homem que queria cometer suicídio, daquela mulher rica e de todos os outros, ele queria que o amor dessas pessoas, na sua individualidade, mas juntos pudessem crescer. E como isso é importante, meus irmãos. Quando Paulo, ele se converteu ali a caminho de Damasco, ele foi inundado por um amor indescritível, a ponto de dizer em toda a sua vida que era o amor de Cristo que o constrangia. Ele foi inundado pelo amor de Jesus, e a pregação de Paulo sempre foi a cruz de Cristo. E sendo a cruz de Cristo, que amor imensurável, que amor indescritível, que amor eterno, que amor ultracircunstancial, além do nosso tempo. E era este amor que o apóstolo Paulo, em muitas ocasiões, disse: é este amor de Cristo que me constrange. Não importa a tempestade, não importa os açoites, não importa a prisão, não importa nada, porque é o amor de Cristo que me faz ir à frente e anunciar aos povos do mundo. E que grande ministério o apóstolo Paulo realizou. Estamos falando agora um pouco dele aqui, porque ele olhou para Cristo, que é o autor e consumador. Por isso, repito, como ele começa a escrever a carta lá no versículo 3: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, doces recordações. Não existe melhor fechamento, meus irmãos, não existe melhor conclusão para uma igreja que valoriza, que coopera, que participa, que ama o ministério pastoral e o seu pastor, do que está escrito lá no verso 11 desse texto que acabamos de ler. É a conclusão mais linda que pode existir. O apóstolo Paulo diz assim: afinal de contas, tudo isso que vocês representam no meu ministério, no ministério da pregação do Evangelho, tudo isso, porque gera e é cheio do fruto de justiça. Fruto de justiça é o bem que se faz ao próximo, é a restauração da justiça numa sociedade, é do órfão, é da viúva, na figura de linguagem bíblica aqui, daqueles que são acalentados pela comunhão, que são ajudados, que são levantados do chão, que são erguidos pelo amor de Cristo. Frutos de justiça é tudo isso, meus irmãos. É o que a sociedade está clamando hoje por justiça. Mas a conclusão, o fechamento maior de tudo isso é que em tudo isso, meus irmãos, é para a glória e para o louvor de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 11, versículo 36, porque dele e por ele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, né, irmãos? Amém? Amém? Amém. Graças a Deus por lições tão preciosas que o Senhor passou para nós nesta manhã. Quero orar com você, agradecendo a Deus pela vida do Dr. Marcos, pela sua amizade, pela maneira como ele foi usado por Deus nessa manhã para nos falar sobre essa componente da igreja em estar amando o seu pastor. Eu sinto esse amor, viu, Marcos? Nessa igreja, já falei isso, não é a primeira vez que eu falo também. Eu sinto isso também. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra pregada, pela tua palavra exposta, pela tua palavra explicada como foi explicada. Obrigado pela vida do Marcos, da Rosilene. Obrigado a Deus pela vida das suas filhas, que essa família continue sendo grandemente abençoada pelo Senhor.
e que essas características que o Dr. Marcos nos explicou, vindo desse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, possa ser cada vez mais percebidas na Igreja Batista Vida Nova. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando, querido? Obrigado, Marcos.